a década de 1920. Uma época em que o mundo, ainda se recuperando da ressaca da guerra, buscava algo para celebrar. E não havia nada mais emocionante, mais visceralmente empolgante do que a velocidade. Carros, meus amigos, não eram apenas meios de transporte. Eram foguetes sobre rodas, pilotados por homens e mulheres com nervos de aço e um desejo insaciável por adrenalina. Esqueça seus carros modernos com suas zonas de deformação e controles de tração. Estamos falando de uma época em que os carros eram perigosos, barulhentos e totalmente gloriosos. Junte-se a mim, enquanto exploramos os 10 carros mais rápidos dos loucos anos 20. O mundo saía da Primeira Guerra Mundial e entrava em uma nova era de otimismo, liberdade e velocidade. As ruas ganhavam vida, e os carros se tornavam símbolos de status, inovação e adrenalina. Neste documentário, conheça os 10 carros mais velozes dos anos 20 e como eles pavimentaram o caminho para tudo que hoje chamamos de automobilismo. Imagine a cena: uma praia plana e extensa, areia branca como a neve. No horizonte, um ponto distante que rapidamente se transforma em um rugido ensurdecedor. É o Sunbeam 1000 HP, uma besta de um carro com 2 motores de avião, um para cada eixo. Sim, você ouviu direito. 2. Este não era um carro para os fracos de coração. Em 1927, o Sunbeam 1000 HP, pilotado pelo corajoso, ou talvez louco, Major Segrave, quebrou a barreira das 200 milhas por hora. Uma conquista simplesmente impressionante para a época. Se o Sunbeam era um bruto, o Napier Campbell Bluebird era um aristocrata da velocidade. Construído pelo lendário Malcolm Campbell, este carro era uma obra de arte da engenharia, projetado para cortar o ar como um falcão peregrino. Campbell levou o Bluebird a atingir a velocidade máxima de 333 km por hora nas praias de Daytona. Era um novo recorde mundial, e Campbell se tornou uma celebridade instantânea. Enquanto os britânicos estavam ocupados estabelecendo recordes de velocidade em terra, os alemães não estavam apenas sentados bebendo cerveja. Ah, não! Eles estavam ocupados criando sua própria lenda da velocidade, o Mercedes-Benz Blitzenbenz. Sob o capô, um motor de 21,5 litros que produzia uma quantidade absurda de potência. O Blitzenbenz podia atingir a velocidade máxima de 228 km por hora, o que, em 1911, era basicamente como viajar para o espaço em termos de velocidade. Capítulo 4. Sunbeam 350 HP. O irmão mais novo e selvagem. O Sunbeam 1000 HP pode ter sido o rei da velocidade, mas seu irmão mais novo, o Sunbeam 350 HP, era o príncipe rebelde. Este carro era uma fera indomável, alimentado por um motor V12 de 18,3 litros, que originalmente foi projetado para aeronaves. O Sunbeam 350 HP podia atingir a velocidade máxima de 230 km por hora, o que na época era como tentar segurar um foguete com rodas de bicicleta. Capítulo 5. Delage 15, S8. A elegância francesa na pista. Esqueça a Torre Eiffel e os croissants por um minuto, porque os franceses também sabiam como construir um carro de corrida. O Delage 15 S8 era a prova disso. Este carro era uma combinação perfeita de potência bruta e elegância francesa. Ele tinha um motor de 8 cilindros em linha
que o impulsionava a mais de 220 km por hora, o que era incrivelmente rápido para a época. Mas o Delage 15 S8 não era apenas sobre velocidade em linha reta. Capítulo 6. Miller 122. O terror americano da Indy 500. Atravesse o Atlântico e você encontrará os americanos ocupados, fazendo o que fazem de melhor, construindo carros grandes e potentes. O Miller 122 era um excelente exemplo disso. Este carro foi projetado para uma coisa: dominar as pistas de corrida. Com sua aerodinâmica avançada e um motor potente, o Miller 122 era uma força imparável na Indy 500, atingindo velocidades de mais de 210 km por hora. Era a prova de que os americanos não estavam apenas interessados em construir carros grandes e confortáveis. Eles também sabiam como fazê-los andar rápido. Às vezes, na história, há aqueles que são ofuscados pelos holofotes dos outros. O Ballot 38LC foi um desses carros. Construído em tempo recorde para o Grand Prix da Europa, este carro era um feito incrível de engenharia. Com seu motor de 8 cilindros com comando duplo, o Ballot 38LC podia atingir velocidades de quase 192 km por hora. Era um carro que merecia muito mais reconhecimento do que recebeu. Alguns carros são mais do que apenas máquinas. Eles são obras de arte. O Bugatti Type 35 era um desses carros. Este não era um carro que você dirigia apenas. Você o experimentava. De seu design elegante e aerodinâmico ao seu motor potente, o Bugatti Type 35 era uma alegria de dirigir. E rápido? Bem, digamos que com uma velocidade máxima de 190 km por hora, ele deixou muitos competidores comendo poeira. Se você pudesse resumir o Bentley 3 Liter Speed em uma palavra, seria classe. Este era um carro para cavalheiros, para aqueles que apreciavam as coisas boas da vida. Mas não se deixe enganar por seu exterior refinado. O Bentley 3 Liter Speed era um demônio da velocidade disfarçado. Com uma velocidade máxima de 145 km por hora, ele podia deixar a maioria dos carros comendo poeira. Antes da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham uma reputação de construir carros grandes e confortáveis. Mas o Duesenberg Model A mudou tudo isso. Este foi o primeiro carro de luxo com desempenho real. Sob o capô estava um motor de 8 cilindros que produzia uma quantidade impressionante de potência para a época. O resultado? Uma velocidade máxima de 140 km por hora e uma experiência de condução que nenhum outro carro americano poderia igualar. E assim termina nossa jornada pelos carros mais rápidos dos anos 20. Uma época em que homens e mulheres corajosos empurravam os limites da velocidade e da tecnologia. Esses carros não eram apenas máquinas. Eles eram símbolos de progresso, de inovação e, acima de tudo, de um espírito indomável que se recusava a ser contido. Eles pavimentaram o caminho para os carros que dirigimos hoje, e seus legados ainda ressoam em cada carro esportivo e carro de corrida que vemos nas ruas e pistas de corrida do mundo. Esses carros não eram apenas máquinas. Eram símbolos de uma época em que sonhar alto significava correr rápido. Em pistas de terra, sal e areia, a velocidade era uma promessa de futuro. E cada uma dessas lendas deixou marcas que ainda ressoam em cada curva do automobilismo moderno. Gostou da viagem? Deixe seu like, se inscreva no canal
e compartilhe com quem também ama a história das quatro rodas. Até a próxima curva!